Olá, eu sou o professor Marlos Batista e, dando continuidade ao projeto Aprendendo em Casa, vamos para mais uma aula de História. E o nosso assunto de hoje é a Mesopotâmia. A Mesopotâmia, que, de acordo com a nossa próxima imagem, é o berço das primeiras e grandes civilizações. Mesopotâmia, ela vem do grego entre rios. Ficava entre os rios Tigre e Eufrates, no território do atual Iraque. Apesar de atualmente não ser uma região muito especial, exceto pelo petróleo e os conflitos constantes na época, era um lugar muito privilegiado. Mas o porquê era determinante esse local como privilegiado? Devido às cheias dos rios, as terras eram fertilizadas pelo limo e humus, que era o material orgânico em decomposição deixado pelas águas nos períodos de enchente. Os rios favoreciam a pesca e havia caça abundante e condições para criar animais às margens dos rios. Na nossa próxima imagem, falaremos do Estado e as existentes desigualdades sociais. Havia necessidade da construção de diques para conter violentas enchentes. Devido a isso, precisava-se de planejamento e estocagem da produção. Por isso, organizou-se o Estado como um meio de administrar essas necessidades. Então, recapitulando, a Mesopotâmia, cujo significado é terra entre rios, está localizada hoje onde é o atual Iraque. Era uma região privilegiada. Por que privilegiada? Principalmente por causa dos rios existentes nessa região, que em épocas de cheias, elas inundavam as terras e depositavam sobre elas o limo e o humus, deixando a terra rica e propícia para a agricultura. Então, nessa região é que deram início às grandes civilizações. Mas o Estado ele teve que existir interferindo no planejamento e estocagem, de forma a organizar essa sociedade, Também administrando tudo que era exigido para a constituição e essa organização de uma sociedade. Os governantes aproveitaram-se da situação para se enriquecerem. Assim, as terras que antes eram comunais, ou seja, eram compartilhadas por todos, passaram a ser do Estado e, com o tempo, as elites guerreiras tomaram as melhores terras que o governo controlava. Essa elite associou-se a sacerdotes e grandes comerciantes, formando a classe exploradora. Na nossa próxima imagem, nós temos o povo mesopotâmico, uma história de sucessivas conquistas. A história da Mesopotâmia é marcada pela sucessão de guerras entre povos que disputavam as melhores terras para o cultivo. Além disso, os exércitos usavam táticas de pilhagem, escravizavam outros povos. Entre esses povos, destacam-se sumérios, acádios, amoritas, que eram antigos babilônios, assírios e caldeus, que eram os novos babilônios. Dessa forma, vemos que a Mesopotâmia não era só povo, mas sim um conjunto de povos que lutavam entre si pelo domínio das melhores terras. Falaremos um pouco sobre esses povos. Os sumérios, a mais antiga civilização. Fundaram Ur, Uruk, Nippur,
Lagaste e Eridu. Todas essas cidades eram cidades-estados e muito guerrearam por disputas comerciais e políticas. O centro político, religioso e econômico das cidades sumerianas eram os templos, e o chefe absoluto desse templo chamava-se Patesi, que era vigário de Deus. O Patesi era ajudado pela elite aristocrática, que eram os funcionários públicos que ocupavam altos cargos e os sacerdotes. Aos sumérios, atribui-se a inovação como a roda e a escrita. Olha que interessante. Então, na civilização suméria, atribui-se as inovações como a roda e a escrita. O aparecimento da escrita, inicialmente, destinava-se à contabilidade dos templos, que acumulavam através das oferendas de escravos, rebanhos e terras. Os sacerdotes tinham que registrar operações como empréstimos, pagamentos e mercadorias acumuladas. A partir de aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo, passou a utilizar a escrita também no registro literário, religioso e jurídico. Originalmente, essa escrita era feita em argila mole, com estiletes em forma de cunha. Por isso, ela é chamada de cuneiforme. Então, a derivação da expressão cuneiforme é originária da escrita feita com estilete em forma de cunha, em uma argila. Então, por isso, chamada de cuneiforme. Na próxima imagem, nós temos os acádios, que eram os guerreiros de arco e flecha. Cidades sumerianas ocupavam melhores terras. Por isso, chamava a atenção dos acádios, povo da cidade de Acade. Em aproximadamente 2.500 anos antes de Cristo, acádios dominaram cidades da Suméria. Os acádios utilizavam arco e flecha, mostrando-se mais rápidos que a infantaria, que eram tropas a pé, da Suméria, e com seus escudos e lanças pesadas. Comandados por Sargão I, acádios fundaram o primeiro império mesopotâmico, que se expandiu do Golfo Pérsico até as regiões de Amorru e Assíria. Com a morte de Sargão I, crescia a luta dos sumérios por sua liberdade. Outros povos em destaque eram os amoritas, a primeira idade da glória da Babilônia. Originários do deserto arábico, os amoritas chegam à Mesopotâmia por volta do ano de 2000 a.C., estabelecendo-se na Babilônia. Por isso, eram conhecidos como babilônicos. Seu mais importante rei foi Hammurabi, de 1728 a 1686 anos antes de Cristo, que ampliou poderes econômicos e políticos na região, derrotando os vizinhos e dominando toda a Mesopotâmia, desde o Golfo Pérsico até o norte da Síria. Para regulamentar a vida econômica e a propriedade da terra, Hammurabi, o rei, criou um código de leis, que é chamado Código de Hammurabi, primeiro código escrito que se tem notícias. Para a punição, havia uma lei de talião, determinando que a pena fosse a mesma que o crime cometido, olho por olho, dente por dente. Alguns exemplos de punições desse código eram: se um filho batesse com as mãos no pai, teria suas mãos cortadas. Se um médico tratasse feridas graves com faca de bronze e o paciente morresse, o médico teria suas mãos cortadas. Se um homem furasse o olho de um homem livre, teria seus olhos furados. Se fosse um escravo, teria que pagar metade
do valor desse. Após a morte de Hammurabi, o Império Babilônico entrou em decadência e foi invadido por vários povos, como os hititas e cassitas. Durante mais ou menos 4 séculos, os cassitas dominaram a região, sendo por fim submetidos pelos assírios. Os assírios. Na nossa próxima imagem teremos os terríveis guerreiros. Derivado de Assur, que significa lugar de passagem, era uma região do norte da Mesopotâmia, utilizada como passagem natural entre a Ásia e o Mediterrâneo. Por ser de fácil acesso e ter muitos atrativos, sofreu muitos ataques. Esse perigo constante provavelmente desenvolveu espírito guerreiro nos assírios. Eles organizaram um dos primeiros exércitos permanentes do mundo, comandados por reis como Sargão II, Senequeribe e Assurnipal. Os assírios fizeram grandes conquistas e construíram um dos maiores impérios da antiguidade. Do século VIII ao século VI a.C., dominaram regiões que incluíam Mesopotâmia, Egito e Síria. Os assírios eram um dos povos mais cruéis. Não se contentavam com a simples vitória, mas massacravam os vencidos, torturando-os, queimando e destruindo as cidades conquistadas. Os povos submetidos procuravam libertar-se desse terror, promovendo várias revoltas e enfraquecendo paulatinamente os assírios. Em aproximadamente 612 anos antes de Cristo, os caldeus e os medos aliaram-se e destruindo ao Império Assírio até o seu fim. Sobre os caldeus, a segunda idade de glória da Babilônia. Com o fim do Império Assírio, a Babilônia ficou independente, mas logo após foi dominada pelos caldeus. Esses neobabilônicos reconstruíram, tornando-a uma das cidades mais opulentas da antiguidade. Seu principal rei foi Nabucodonosor, responsável pela construção dos jardins suspensos da Babilônia e da Torre de Babel. Realizou diversas conquistas militares, como a tomada de Jerusalém em 586 a.C., submetendo aos judeus como escravos. Apesar disso, não durou muito o domínio caldeu. Em 539 a.C., os persas, liderados por Ciro, conquistaram e anexaram a Babilônia. Na próxima imagem, nós temos a divisão da sociedade, que era entre ricos e pobres. A organização social variou muito pelos séculos, mas de modo geral podemos falar. Tinha os dominantes, que eram os governantes, sacerdotes, militares e comerciantes. Os dominados, que eram camponeses, pequenos artesãos e escravos, normalmente presos de guerra. Os dominantes detinham o poder de 4 formas básicas de manifestação desse poder: riqueza, política, militar e saber. Posição mais elevada era do rei, que detinha poderes políticos, religiosos e militares. Ele não era considerado como um deus, mas sim representante dos deuses. Os dominados consumiam diretamente o que produziam e eram obrigados a entregar excedentes para os dominantes. Na próxima imagem, temos a economia. Tínhamos 2 atividades, que eram divididas entre a atividade agropastoril, que era a agricultura, principal atividade mesopotâmica, destacando-se o cultivo de cevada, trigo e tâmara.
A agricultura estava ligada à pecuária, cuja criação mais importante era a bovina, que fornecia carne, que era um artigo de luxo considerado na época, leite e couro, além de ser usado para puxar carroças e para o arado. Também se destacava a criação de asno, muito usado para transporte terrestre. Na economia também se destacavam atividades urbanas, aquelas que aconteciam, nos vilarejos. Citamos as oficinas de artesãos, onde se incluíam os alfaiates, carpinteiros, metalúrgicos, ourives, cortadores de pedras, ceramistas, tecelões e etc. O comércio a longa distância também teve grande importância. Caravanas terrestres levavam produtos agrícolas e artesanais, principalmente lã, em troca de matérias-primas da vizinhança, madeira, pedras duras, cobre, estanho, ouro e prata. Até o século VI, não havia moeda cunhada na Mesopotâmia. A cevada e metais como ouro e prata eram usados como valor padrão. Já o pagamento de mercadorias importadas era feito em lingotes de metal. Cultura e a mentalidade usada na Mesopotâmia, a importância dos deuses. A Mesopotâmia foi marcada pela importância de deuses, ritos, da astrologia e por uma produção artística onde se destacava a arquitetura. Eles eram politeístas. O que quer dizer isso? Acreditavam em vários deuses. Entre principais deuses estavam Anu, deus do céu, Istar, deus do amor, Shamash, deus do sol e justiça. Cada cidade e estado tinha seu deus protetor, e quando uma dominava a outra, impunha seu deus. Os mesopotâmicos também acreditavam em muitos demônios e, para evitá-los, praticavam vários rituais mágicos, onde animais eram sacrificados. A astrologia também tinha muitos seguidores. Os 12 signos já eram conhecidos e os astrólogos faziam os horóscopos. Na produção artística, a arquitetura mesopotâmica construía belos templos e palácios, destacando-se para os zigurates, como vocês podem ver na figura demonstrada, que eram construções de vários andares, cada um menor que o outro. Como a Mesopotâmia não tinha pedras duras, as edificações eram feitas de tijolos e grande parte não resistiu à erosão. Na literatura, destaca-se a epopeia de Gilgamesh sobre as aventuras de amor e bravura de um herói que desejava o segredo da imortalidade. Bem, essas foram as informações passadas sobre a Mesopotâmia. Espero que todos vocês tenham entendido e até a próxima, se Deus quiser.